Bom, pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês do último vídeo do nosso mini curso, nossa minissérie de cálculo para ensino médio. E hoje, né, para fechar com chave de ouro, a gente vai falar de integral. Esse é um assunto muito interessante e vocês vão ver que ele tem uma aplicação prática, já assim, logo de cara, em cinemática, que explica o porquê daquelas formulinhas. No final do vídeo eu vou resolver dois exemplos, na verdade, dois exemplos para vocês, né? Achando, dado o move, qual que vai ser a velocidade e qual que vai ser a posição. Mas beleza, vamos lá, vamos começar aqui. O que a gente sabe já do último vídeo, de derivada, né? Essa daqui eu recomendo para você, né? Se você não viu esse vídeo, por favor, assista o vídeo, que ele está muito completo, ele vai dar a ideia para você, voltado já para o público de ensino médio, do que é uma derivada, uma visão mais intuitiva. Tem um pouquinho de conta, mas é possível, com calma e com paciência, de compreender. Qualquer coisa, assista mais de uma vez o vídeo, veja pausadamente, e se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários, não tem problema que eu respondo. Mas enfim, aqui o lembrete, né? Aqui da definição do que é uma derivada. A derivada de uma função é definida por esse limite aqui, né? Aqui a gente nessa série também teve o vídeo de limite. Se tem alguma dúvida, vai lá assistir o vídeo de limite, que está explicadinho. Se tiver uma dúvida, pode mandar dúvida. Mas beleza. Aqui a gente tem a definição da derivada, que é esse limite aqui, né? Da f num ponto x mais um h, com esse h sendo um valor que está indo para zero. Aqui no caso o f de x fixo. E aqui você divide tudo por h. É o famoso ΔF por ΔX, quando ΔX está indo para zero. Essa é a ideia. E aqui, né, no caso, uma propriedade legal, né, de aproximação, quando a gente aprende derivada, é exatamente essa daqui que eu escrevi, né? Que a gente consegue, né, lembrando, quando x está próximo de um ponto x0, a gente consegue determinar o que vai ser a f de x, sabendo só as informações em x0. Basicamente o seguinte aqui, né? O f de x ele vai ser aqui, no caso eu coloquei que vai ser aproximado, a função no ponto x0, e a gente usa aqui a derivada a derivada da função no ponto x0, vezes essa variação, né? Essa daqui é a aproximação, se você pegar isso daqui e imaginar que isso daqui é uma... Se essa aproximado aqui fosse exato, isso daqui seria a equação de uma reta, né? Então é a aproximação da função por uma reta. Isso está também explicado no último vídeo. Mas enfim, esse é o lembrete, a gente tem que saber dessas duas informações aqui para prosseguir. Mas beleza, vamos lá. O que é integral? A integral, né, ela tem uma motivação que é bastante geométrica, né? Que a gente tem que a gente, numa vez da vida, né, na história, né, o ser humano se perguntou, né, conhecendo matemática, beleza, dado o gráfico aqui de uma função, né, essa função aqui de x, essa função de x é essa curva em branco aqui, né, aí você pode se perguntar, né, pegando aqui esse intervalo aqui do x do a até o b, né, e aqui tendo a função aqui por cima, né, tipo, você vê que ela está aqui em cima ela é positiva, né, uma função positiva. Aí você pode perguntar qual que vai ser a área dessa região aqui, né? Dessa região toda aqui. Aí você faz essa pergunta, né? Só que aqui o que você sabe? Bom, você sabe basicamente assim, das áreas que a gente aprende, das áreas básicas, né? Sem aquelas que precisa de limite para a gente achar. Aquelas que a gente sabe vai ser basicamente a área de retângulo, que aqui no caso, se ele tem uma altura h e uma base b, a gente sabe já de cara que a área, né, disso daqui, né, vai ser h vezes b, né? Que é uma área básica. Às vezes a gente pode até falar que isso daqui serve como uma definição do que é a área. E a partir do retângulo, a gente aprende o que é a área de triângulo, a gente aprende o que é a área de paralelogramo, a gente aprende o que é a área de trapézio, e aí... Uma vez que a gente define de triângulo, a gente consegue de um monte de figura, né? Depois a gente vai combinando. Só que aqui, né, a gente não tem um polígono assim, tipo, feito aqui de coisas retas assim, né? Tipo aqui nessa funçãozinha aqui que a gente tá vendo. Ela não é tipo um trapézio assim. Ela é toda curvada.
Então, a resposta aqui, né, quando a gente faz a pergunta, qual que vai ser essa área A? Bom, a resposta mais honesta possível é não sei. Não sei. E o que você sabe disso tudo, né, de área? Você conhece a área de retângulo. Isso que você conhece. Aí a gente pode se perguntar, bom, se eu não sei qual que é essa área, não faço a menor ideia do que seja, ela é uma curva, sei lá o que que é. Vamos, sei lá, vamos aproximar, né? Às vezes a gente consegue alguma coisa interessante. Beleza, vamos aproximar. Aí aqui uma maneira de aproximar essa área aqui que é interessante é a gente pegar aqui, né? Nota aqui que a gente pegou o intervalinho aqui nosso de A até B. Por que a gente não pode dividir ele em N retângulos, né? Aqui no caso, poderia até, essas reticências aqui estar mais aqui para o meio, porque aqui no meio tem mais retângulos, né? Aqui onde eu pus essas reticências tem mais retângulos. E aqui no caso, você vê, né? Aqui eu começo por esse retângulo aqui, né? De A até x2, né? Aqui no caso, né? Escrevi errado. Calma aí. Aqui seria o x2, aqui x3, aqui x4. E aqui você vê, né? Eu defino A como sendo meu x1, aí eu pego, sei lá, aqui esse retângulozinho aqui. Aí eu pego aqui esse segundo de x2 a x3, aí eu pego, faço assim, né? Vou aproximando, beleza. Aí eu vou aproximando aqui, ó. Vou pegando esses retângulozinhos aqui. Aí aqui nota que eu tenho mais retângulos, né? Nas reticências. Aí aqui eu pego até o final aqui. Você vê, né? Pegando esses intervalinhos aqui. Aí, como que eu faço aqui para aproximar? Essa daqui, a gente vê, né, que essa daqui seria a nossa f de A, ou a f do x1, né, que eu defini o x1 como sendo A. Aí aqui essa alturinha, essa outra altura aqui, vai ser o quê? Vai ser a f de x2. Aí aqui, essa alturinha, o que vai ser? F de x3. E assim por diante, você vai fazendo aqui, né? Até que aqui no final a gente vai ter a f de xn-1. E aqui, essa última aqui é f de xn. E aqui, no caso, né, essa última aqui, que ela não está fazendo parte da aproximação, vai ser a f de b, né, que é f de xn mais 1. E aqui a gente vai ter n retângulos, n retângulozinhos, dados com as alturas sendo essas funções aqui, né, esses valores que a função devolve, né, aqui que a gente está vendo. Aí, bom, se a gente pegar e somar essas áreas todas assim, né, se a gente achar o que seria, vamos colocar aqui, o que seria o AN, né, seria a soma dessas N áreas, ela vai ser uma aproximação da área A, que é aquela que a gente chamou no começo, que seria a área embaixo da curva. E aqui, né, é interessante a gente notar, né, que essa área, essa N, não vai ser a área de fato, né, porque ela tem esses errinhos aqui, né, você vê, né, que a gente não está contabilizando. Aqui, ó, a gente não está contabilizando. E, então, é uma aproximação. E como que a gente escreve essa soma das áreas aqui? Vai ser basicamente o seguinte, a gente tem que fazer uma soma. E aqui no caso, ó, como que a gente faz essa soma? Ó, aqui no caso, cada um desses intervalinhos, eu vou falar que eles são do mesmo tamanho, por simplicidade. Eu vou falar então que cada base do retângulo, né, cada base do retângulo é a mesma. Retângulo é a mesma. Eu posso fazer isso. Eu estou escolhendo os retângulos, eu posso fazer da maneira que eu bem entender. E aqui, no caso, eu vou chamar esse tamanhinho aqui de ΔX. É razoável chamar desse nome. E o que vai ser o ΔX? Nota aqui que o intervalo inteiro, né, ele vai ter o comprimento B menos A. Se eu estou dividindo ele em N partes, então, ΔX vai ser, a gente pode definir, né, como sendo B menos A dividido por N. Tá aí, beleza, né? Tranquilo. Então, aqui o que a gente precisa fazer é fazer uma soma, né? A gente tem que fazer a área desses retângulos, né? Tipo, por exemplo, esse primeiro retângulozinho aqui, a área dele vai ser o quê? Vai ser f de x1 ΔX. Tranquilo? Aí depois aqui o próximo vai ser f de x2
delta x, aí aqui o próximo é f de x3 delta x, aí você está notando que está tendo um padrãozinho, né? Até aqui no final a gente chegar no f de xn delta x, beleza? Então aqui é basicamente a gente contabilizar todas essas áreas. Aqui eu vou escrever da seguinte maneira, né? A gente vai ter aqui, ó, f de x1 delta x mais f de x2 delta x, e aí isso daí vai seguindo até f de xn delta x. E tem uma notação, né, que ela não é muito usada no ensino médio, né, ela não é muito abordada, mas ela ajuda, né, quando a gente tem um somatório assim grandão aqui desse tipo. E o jeito de fazer dessa notação, ela é bem simplesinha. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. É só um símbolozinho aqui de uma letra grega. Que é o seguinte, aqui a gente vai ter, ó, que o AN, né, vai ser essa soma. E essa soma aqui, né, que eu escrevi aqui, ela é simbolizada por esse símbolo aqui, né, é o símbolo do somatório. É um sigma maiúsculo. Aí aqui, né, eu coloco nele uma variável que é muda, né, que ela vai ser referente a cada um desses índices aqui, no caso o índice 1, o índice 2, até o índice n. E eu escrevo ela da seguinte maneira. Então, i vai ser igual ao quê? Eu começo, né, com o índice 1. Então, eu coloco aqui 1. E o índice, ele vai até que número? Ele vai até n. Então, aqui, ó, i de 1 até n. Beleza? Então, essa daqui vai ser a notação, né? Essa daqui vai ser a soma de i de 1 até n, de f de x i. Nota, né, que o i aqui ele está sendo referente, está correndo no somatório, vezes delta x. Esse símbolo aqui, essa notação, ela quer dizer a mesma coisa desse somatório aqui que a gente está tomando. É exatamente a mesma coisa, é uma maneira de escrever só. Beleza? E essa daqui vai ser a aproximação da nossa área. Tranquilo? Beleza. Foi isso que a gente aprendeu. Essa aproximação. Só que vamos parar aqui e prestar atenção, né? Como a gente aprendeu no vídeo de limites, né? Já está ficando mais ou menos claro o que a gente vai querer fazer. Por que eu não pego cada vez os retângulos, né, menores, né? Tipo, eu pego, em vez de eu pegar aqui, né? Eu pego que o meu retângulo vai até aqui. Ou então que vai até aqui, né? Cada vez mais próximo um do outro, né? Então, com n cada vez maior, para eu ter os intervalinhos cada vez menores, né? Para eu ter um delta x cada vez menor. Cada vez menor. E a minha aproximação da área A vai ficando cada vez melhor também. Aí, né, é natural da gente pensar que, beleza, e qual que vai ser a área exata? Bom, a área exata, como a gente aprendeu o limite, a gente pode definir da seguinte maneira. Aqui, então a gente vai ter, ó, que a área, no caso eu não vou colocar n, porque essa vai ser a minha definição do que vai ser a área exata. Essa área exata, ela vai ser igual a o limite em que aquele delta x vai ficando cada vez menor, que é simbolizado, né, pelo n ficar cada vez maior. E qual que era o símbolo que indicava que o n estava ficando cada vez maior? Era o símbolo infinito. Ou seja, o n está ficando cada vez maior descontroladamente. Ou seja, eu estou pegando um n cada vez maior. E aqui no caso a gente escreve, né, dentro desse limite a nossa aproximação de área que a gente tem, né? Que vai ser i de 1 até n, né? E você nota aqui que o n, ele, à medida que vai ficando maior, cada vez mais termos na soma a gente vai ter. E aqui no caso a gente escreve o f de xi, né? Desculpa. Delta x. Lembrando daquela definição de delta x que a gente tinha, né? Que delta x ia ser igual a b menos a dividido por n. Beleza? Tranquilo. Essa daqui é a nossa definição da área exata. É esse limitezinho aqui. Só que esse limitezinho aqui, do jeito que ele está escrito, ele tem um nome especial e uma notação especial, tal qual a derivada. E esse limite aqui, ele nada mais, nada menos do que vai ser o que é chamado de integral. Integral. Se você já está mais acostumado com
com os assuntos já de faculdade, essa integral aqui, ela é um tipo de integral. Essa integral é chamada integral de Riemann. Espero que eu esteja escrevendo o nome dele certo. Eu acho que é assim. Mas enfim, integral de Riemann. Tranquilo? E ela tem uma notação especial, né? Aqui, a notação especial dela é a seguinte. Aqui no caso, tem esse símbolo aqui que parece um S esticado. E aqui no caso, de uma ponta a outra, estão os limites de integração. Ele indica de que parte do x você está até onde ele vai terminar. Essa é a simbologia. E aqui dentro a gente coloca o quê? A f de x, né? Sem o i. E aqui no caso, em vez de delta x, a gente escreve dx. Isso daqui é aquele diferencial que a gente aprendeu no vídeo de derivada. É exatamente aquele diferencial lá. Mas enfim, agora não vai ser importante. Depois a gente fala mais a respeito. Bom, e esse símbolo aqui, né, do jeito que eu escrevi, ele nada mais, nada menos vai ser do que definido, né, como sendo esse limite. Limite de n ficando cada vez maior descontroladamente, ou seja, indo para infinito, do somatório de i igual a 1 até n de f de xi delta x. E essa, meus amigos, é a integral. É a definição matemática de integral. Mas assim, né, a pergunta, bom, a gente achou o que é essa expressão dessa definição matemática de integral, mas beleza, né, o que eu posso fazer com ela? Como que eu calculo uma integral? Dado uma função, né, aqui que eu coloco dentro dela, qual que vai ser o resultado? Bom, existem para isso, né, dois teoremas. Na verdade, muita gente fala que eles são duas faces da mesma moeda, né, que são o teorema fundamental do cálculo, que eles são, você pode dividir ele em duas partes. E eu vou enunciar eles e provar eles de maneira não tão rigorosa, né, mas para dar a ideia de onde que surge, do porquê que ele é válido, e a partir deles a gente vai conseguir calcular algumas integrais, que vai dar algumas dicas do que a gente pode fazer para calcular. E esses daqui, né, são os chamados o teorema fundamental do cálculo. Eu vou até escrever aqui, que é muito importante e sem eles a gente não consegue fazer nada. Teorema fundamental do cálculo. Beleza? Bom, a primeira versão dele, que eu acho que é a mais tranquila de provar, assim, do começo, é a seguinte. Ele basicamente vai falar, quando a gente tem uma integral, aqui de a a b, só que a função que a gente coloca dentro da integral, essa função ela vai ser uma função que é uma derivada, aqui no caso df dx, né? Lembrando que é uma função de x, dx. Quando a gente pega e calcula essa integral aqui, ela vai devolver para a gente simplesmente f de b menos f de a. Então, por exemplo, se eu sei calcular uma derivada, por exemplo, eu sei calcular a derivada do xn. Por exemplo, a gente aprendeu no último vídeo. Se eu sei calcular a derivada do xn, é nx a n menos 1. Beleza? Quando eu faço essa derivada, se eu colocar, por exemplo, esse nxn aqui dentro dessa integral, eu sei que aqui no caso ele vai devolver, a f que ele vai devolver é o x elevado a n. Então seria b elevado a n, a elevado a n. Entendeu? Eu vou escrever isso daqui mais pra frente. Primeiro eu vou provar, aí eu vou deixar isso escrito assim, bem explicadinho e vai ficar tranquilo de entender. Aqui, né, a nossa prova, aqui, né, bem despretensiosa, só para ter uma noção, vai ser o seguinte, né, o que a gente sabe? Beleza, o que a gente sabe é que a integral aqui, né, a gente sabe a definição, né, então aqui, ó, df, dx, de x, e aqui a gente tem o dx, né, essa daqui vai ser a definição dela, que a gente sabe que é a partir daquele limite. Então, aqui, limite de n indo para infinito. E aqui, no caso, o que a gente tem que colocar? Aquele somatório de i igual a 1 até n. De quê? A função que a gente está tratando é a derivada. Então, aqui a gente tem que colocar df dx aplicado em que ponto? O ponto que a gente vai estar tratando, né, como índice aí, então vai ser o xi. Essa é a nossa definição que a gente tinha. Vezes o quê? O delta x. Beleza?
E o que é o ΔX? Bom, o ΔX, uma maneira que eu posso escrever ele, né, do jeito que eu defini, ele sempre vai ser igual. Entende? Ele sempre vai ser igual um ao outro. E aqui no caso, a definição que eu posso dar para ele, simples assim, que ele vai ser simplesmente o xi mais 1 menos o xi, né? Isso daqui fica claro aqui no desenho que eu fiz, né? Que a gente vai ver, né? Aqui o ΔX aqui, né? Quando a gente toma a função aqui, no caso, no primeiro pontão aqui, para destacar bem, ela vai do... Aqui, ó, no caso daqui seria o f de x1, né? F de x1. Que no caso a gente tem o a, né? O a é o x1. E aqui a gente vai até esse ponto aqui, né? O ΔX aqui vai ser simplesmente esse x2 menos a. Mas o x2 menos a, né? O ΔX, que vai ser x2 menos a, é simplesmente o x2 menos x1. E a gente usa esse ΔX quando a gente está nesse f de x1 aqui. Então, beleza, a gente vai pegar sempre, aqui no caso, no ΔX, 1 para frente, menos o que a gente já está. Entende? Um i para frente, menos o que a gente já está. Então, é por isso que eu defino esse ΔX aqui, né? Dessa maneira aqui que eu fiz. Por isso que eu uso isso. Entendeu? E quando a gente faz isso, eu vou até reescrever aqui embaixo, né? A gente chega aqui, esse limite de n indo para infinito, aqui no caso somatório de i igual a 1 até n, né? De df dx aplicado no ponto xi, e aqui multiplicado, né, por xi mais 1 menos xi, o que vai ser? Vamos voltar aqui no que a gente recapitulou aqui da aula passada, né? Lembra que como a gente está numa situação que n está ficando cada vez maior, o xi mais 1, ele sempre vai estar muito próximo do xi normal, né? O xi mais 1 sempre próximo do xi. E como essa proximidade ela é válida, né? Porque eu estou num limite, então aqui eu posso simplesmente emprestar essa informação daqui, né? Eu vou até limpar aqui para a gente ver de novo ela aqui, né? Que a gente pode simplesmente usar essa informação aqui. Beleza, a gente está usando essa informação aqui. Que aqui, no caso, o que vai entrar? Aqui vai ser o f de xi mais 1. E qual que é o ponto anterior dele? Vai ser o xi, né? O xi. E aqui, no caso, a derivada a gente toma com o xi. E aqui, no caso, a gente vai ter o xi mais 1 e aqui o xi. Nota que, como o limite ele tá no n muito grande, né? Então isso daqui está cada vez menor, cada vez melhor vai ser essa aproximação. Então ela vai estar no âmbito já, no limite, que eu vou chamar, não é preciso, mas eu vou chamar que isso daqui vai ser praticamente uma igualdade. Beleza? Então isso daqui ele vira uma igualdade. Então, esse daqui que é o termo, né, do nosso somatório, ele vai ser o quê? Ele vai ser f de xi mais 1 menos f de xi. Beleza? Esse daqui vai ser o termo daquele somatório. A gente pode substituir aquela expressão da derivada por simplesmente isso. Entendeu? Então vamos lá, vamos fazer essa substituição. Fazendo essa substituição, né? Então aqui a gente sabe, né? Reescrever que a gente está num limite de n indo para infinito do somatório, né? De i igual a 1 até n, de quê? De f de x i mais 1, aqui no caso eu vou escrever aqui, menos f de xi. Beleza? Só que nota o que está acontecendo. Nota o que está acontecendo. Se eu aplicar, no caso, eu vou abrir um pouquinho esse somatório para a gente ter uma noção do que está acontecendo. O que a gente pode fazer aqui, nessa igualdade? Eu aqui, vou pegar e vou abrir o somatório, né? Então aqui limite de n indo para infinito, e aqui agora eu vou escrever o somatório mesmo, de fato. Se eu pegar aqui e começar no i igual a 1, no i igual a 1 a gente vai ter o quê? F de x2 menos f de x1, beleza? Aí aqui vamos para o segundo termo. O segundo termo vai ser o quê? I igual a 2, então a gente vai ter f de x3 menos
f de x2. x2. Aí aqui, vamos mais para frente. Só que nota, antes da gente continuar, nota aqui que o f de x2 está cancelando aqui. Aí aqui no próximo vai ter o quê? Vai ser o quê? F de x4 menos f de x3. Antes de continuar, vamos ver o que está acontecendo. x3 está cancelando. Aí, você pode ver, né, que eu vou continuar aqui essa soma grande aqui até o final. Só que aqui, no caso, o que vai acontecer? O x4 vai cancelar. Uma hora ele vai chegar a cancelar. Aí aqui, no caso, quando a gente está no final da soma, aqui quando, no caso, o i valer n, vai ser o quê? Vai ser f de xn mais 1 menos f de xn. Só que aqui, como o xn está com um menos, uma hora ele vai se cancelar. E aqui, no caso, como não tem próximo termo, o f de xn mais 1 ele não vai ter o que se cancelar. Da mesma maneira como o f de x1 ele não vai ter o que se cancelar. Então, o que vai acontecer? Né? Como todos esses termos se cancelam, eu posso falar tranquilamente, né, depois de abrir esse somatório, né, que vai ter o quê? Limite de n indo a infinito, né? E esse somatório ele vai ser simplesmente, só vai sobrar dois termos, que vão ser o f de x, no caso, o último termo, né, f de xn mais 1, menos o f de x1. Só que nota, né, que no começo eu defini o que era o x1. O x1 ele era simplesmente o a. E o xn mais 1 ele é o b. E esses são pontos fixos, né? Eu não tô variando eles. Então aqui no caso eu vou ter aqui simplesmente limite de n indo a infinito de f de b menos f de a. Só que nada disso daqui, né, depende de n. Entende? Nada dessa parte aqui de dentro está dependendo de n. Como nada depende de n, então esse limite aqui ele não está alterando nem um pouquinho qual que é o valor dessa parte aqui de dentro. Bom, como ela não está influenciando em nada, então eu posso tomar o limite que eu vou ter o mesmo valor, né? Isso daqui vai ser uma constante, né? Isso daqui vai ser simplesmente uma constante. E que essa constante vai ser simplesmente f de b menos f de a. E vamos lembrar, né? A gente calculou o limite aqui inteiro, né? E a gente chegou f de b menos f de a. Só que esse limite, o que ele é? Ele é integral. E aqui, no caso, a gente pode voltar aqui no começo e falar que a integral, né, aqui do jeito que a gente escreveu ela, né, ela vai ser simplesmente f de b menos f de a. Tranquilo? E aqui, no caso, a gente conseguiu provar essa primeira face, né, do teorema fundamental do cálculo. Beleza, então como a gente provou, né, entre aspas, né, a gente mostrou de maneira intuitiva, né, vamos calcular então uma integral, né, vamos começar, né, a calcular integrais. A primeira que a gente pode calcular, né, vai ser aqui a integral, eu vou fazer ainda a integral de a a b, para ficar claro o que eu vou mostrar, né, integral aqui de a a b, bonitinho. E qual vai ser a função que eu vou escolher? Eu vou escolher uma função legal aqui. Eu vou escolher a função que a gente sabe derivar, que a gente aprendeu a derivar na última aula, né? Vai ser n xn. Menos 1, né, aqui. Esse daqui é o resultado da derivada. Esse daqui é o resultado da derivada de xn dx. Não é mesmo? Beleza, então essa daqui vai ser a nossa f. Como essa é a nossa f, né? Então, simplesmente, o que a gente faz? A gente simplesmente vai colocar, né? Como aqui no caso, eu vou escrever aqui só para ficar claro, né? Que a f nossa que a gente está tratando, nossa f de x, vai ser igual a x elevado a n. Então, aqui no caso, eu tenho que tomar o que? F de b menos f de a. Não é mesmo? E isso daqui, a gente simplesmente vai escrever b a n menos a n. Beleza, essa é a nossa primeira integral resolvida. Olha que legal, a gente acabou de aprender a resolver a nossa primeira integral. A próxima integral que a gente pode aprender, que vai ser muito útil também, vai ser a integral, só que agora não de n xn menos 1, mas essa integral aqui, ó.
Vamos calcular essa daqui, ó. Também aqui de A a B, só que agora eu não vou colocar constante nenhuma e vai ser xn só, dx. Bom, beleza. O que a gente tem que fazer? A gente tem que imaginar que esse daqui é o resultado de uma derivada, não é mesmo? E qual seria a derivada? Qual que seria a função que a derivada geraria essa função? Ah, beleza, a gente sabe que se fosse aqui no caso, vamos pensar, a derivada de um x elevado a m, no caso, vou pegar e fazer a derivada disso, se a gente for derivar isso daqui. Bom, a gente sabe que devolveria mx elevado a m menos 1. O que a gente pode fazer? Vamos dividir tudo isso daqui por m, não é mesmo? Vamos dividir por m. Então, o que a gente chega é que dx de quê? De x a m dividido por m, né? Porque aqui, como a gente sabe, na derivada, a gente pode passar uma constante multiplicando dentro da função que não vai se alterar nada. Então, m, como é uma constante, não tem problema de eu passar dentro da derivada, né? Porque lembrando que eu estou dividindo o m aqui, né? Eu estou pegando e estou dividindo. Aí, o que sobra? Sobra x m menos 1. Tranquilo? Só que aqui, no caso, eu quero fazer a integral disso daqui, né? De x a n. Beleza, né? Se eu tivesse que isso daqui seria o meu n, se eu quisesse que isso daqui fosse o meu n, tranquilo? Se isso daqui fosse o meu n, eu teria, então, eu saberia qual que é a derivada que gera esse x a n, não é mesmo? Então, o que eu faço? Então, se eu pegar, eu escrevo que n vai ser igual a m menos 1. Entende? Então, o que a gente chega aqui, né, de cara, é que a gente vai ter que dx de quê? De x, aqui no caso, o m ele vai ser o quê? Ele vai ser n mais 1, né? Fazendo essa inversãozinha aqui, né? Então, vai ser n mais 1 dividido por quê? Dividido por n mais 1. Isso devolve o quê? Devolve o que é o xn, não é mesmo? Porque aqui, ó, vamos fazer a derivadinha aqui, né? A gente, primeiro aqui, ó, desce o expoente, né? Então, vai descer multiplicando xn mais 1. Aí, no caso, o que vai acontecer? Ele vai se cancelar com esse daqui que já tinha embaixo. E aí, o que a gente faz? A gente subtrai 1. Beleza, né? Devolve o xn como a gente esperaria que fosse acontecer. Até aí, beleza, né, gente? Tranquilo. Que a gente conseguiu achar qual que vai ser a função que derivada dá o xn. Então, aqui, né, se essa é a função que a gente está de interesse, né, para derivada que dá o xn, então é simplesmente a gente pegar aqui e aplicar, né, o teorema, né? Então, aqui no caso vai ser a f de b menos f de a. E como que a gente escreve isso? Vai ser o quê? Aqui, já é no b, né, que eu já estou aplicando na função. Então, aqui é o bn mais 1 dividido por n mais 1. Mesma coisa aqui, né, só que agora subtraindo. A elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Aí, ó, nossa segunda integral calculada aqui, bonitinha, não é mesmo? Tá aqui, ó, nossa segunda integral. Agora, vamos continuar. Qual que vai ser a segunda... Anota aqui, né, no caso que a gente está fazendo o quê? A gente está achando a função, né, qual que foi o processo que a gente fez? A gente está achando a função que devolve, né? Que dá origem, né, à derivada, né? Que dá origem ao integrando, né? Desculpa. O que é chamado isso daqui, né? Essa funçãozinha aqui, né? Enquanto essa daqui seria a minha f de x, né? Que seria a função que eu estou integrando, é o meu integrando. Essa daqui é o que é chamado, né, em matemática de primitiva. Então, várias vezes ela é chamada de f de x, assim, né, com f maiúsculo, né, ela é primitiva. É a função cuja derivada devolve a função do integrando, né. Tranquilo? Então, aqui existe mais uma faceta, né, do teorema fundamental do cálculo, que ele envolve essas duas funções aqui, basicamente. Tranquilo? Ele é o seguinte, né, uma maneira da gente definir essa função primitiva
na verdade, ela não é única, não é uma função única. Sempre que você adicionar uma constante para ela, ela vai ser uma primitiva válida, porque a derivada de constante é zero, que a gente já aprendeu. Então, a gente pode definir, né, essa f assim, que já vou colocar que vai ser a segunda faceta, né, do teorema fundamental do cálculo, que a f de x, uma maneira que eu posso definir ela é da seguinte maneira. É por uma integral, que no caso eu vou escolher o intervalo dela de a até x. Nota que aqui no caso, né, essa daqui não vai ser a minha variável de integração. Ela vai ser a variável de um dos extremos. Ela vai ser o ponto de parada da integral. E aqui no caso, o que eu faço? Eu pego aqui no caso a f. Só que agora eu vou escrever como outra variável. Escrever f de t. Eu só estou mudando o nome da variável e aqui no caso eu estou calculando tipo a integral, né, para essa outra variável. Que aqui no caso de x eu estou escrevendo como t. Eu só estou mudando o nome. Na prática, ela vale os mesmos teoremas e não muda nada. Tranquilo? Aí beleza, né? A gente tem essa definição aqui. Uma vez que a gente define dessa maneira, o que o teorema fala, ele fala que se a gente pegar e fazer a derivada de df dx no ponto x, o que a gente vai devolver? O que vai te devolver? Vai devolver a f de x. Tranquilo? Então, essa segunda parte do teorema ela diz, né? Que o caráter integral derivada, ele tem caráter como operações inversas, tal como o que a gente aprende em multiplicação e divisão, soma e subtração, né? O que a gente pode né, no caso, o que a gente multiplica, a gente pode voltar no que a gente tinha por uma divisão. É um caminho de vai e volta, né? Tem essa noção, né, de ir e voltar. Tranquilo? Então aqui, esse daqui seria o que a gente quer provar, né? O que a gente tem que começar, a gente começa dessa definiçãozinha aqui, bonitinha aqui. E a gente sabe o que é a definição de derivada, né? A gente aprendeu. Então vamos escrever isso, né? Então aqui que a gente sabe é que a gente vai calcular o df dx aplicado em x. Tranquilo? E como que é essa definição? Gente, é o limite de h indo a zero de quê? De f de x mais h menos f de x dividido por quê? Dividido por h. Beleza? Então agora a gente sabe qual que é a cara dessa f. Então vamos escrever qual que é a cara dessa f, né? Beleza, vamos escrever. Então aqui vai ter o limite de h indo a zero, aqui no caso eu já vou escrever, de a até o que? A primeira integral vai de x até x mais h. Então aqui até x mais h. Esse é o ponto de parada dela. Da f de t, né? dt menos, aqui é essa integral de a até x de f de t dt, e aqui tudo isso daqui dividido por h. Bom, a expressão não é das mais bonitas, né? Mas tem uma interpretação, né? O que a gente pode fazer, né? O que a gente está fazendo é o seguinte, eu vou desenhar aqui um gráfico aqui, só para ter uma noção, né? Então aqui a gente teria a f, né? Aqui no caso teria o ponto A, aqui seria o x, e aqui, né, mais um pouquinho, vai ser o x mais h, né? Não dx, né? Fiz errado aqui. X mais h. Beleza? X mais h. Tranquilo. Aí, o que a gente pode pensar aqui para a gente interpretar, né? Como que a gente resolve essa subtração de integrais, né? Bom, essa primeira aqui, na verdade aqui, ó, essa primeira integral aqui, né? Até x mais h, o que é ela? Ela é a área embaixo dessa curva até aqui o x, até o x mais h, não é mesmo? E o que é essa daqui? Essa que está subtraindo? Ela vai ser a área da curva até aqui. Então, o que é que está acontecendo? Então o que está sobrando, quando eu faço isso menos isso, vai ser simplesmente essa área aqui que está sobrando, né? Vai ser a área dessa função de x até x mais h. Então, é simplesmente isso que eu tenho que escrever, né? Então, eu simplifico essa expressão da seguinte maneira. Limite de h indo a zero, de quê? Da integral, porque eu tenho uma área, só que agora a área que eu estou tomando ela vai ser de x até x mais h. F de t dt.
Tranquilo? E aqui eu estou dividindo por H. Só que nota aqui, né, que o t, né, ele está num intervalo, né, quando eu for escrever ele vai estar num intervalinho, pertencer a esse intervalinho que eu vou chamar aqui de x, ele vai até x mais h. Só que como o h está ficando cada vez menor, né, o que está acontecendo? Ele vai estar, né, tipo, o t ele vai ficar tão próximo de x quanto a gente queira, né? T ele vai ficar muito próximo de x. Tranquilo? Vamos guardar essa informação. E o que a gente aprendeu quando a gente tem um valor que está muito próximo do outro e a gente quer escrever a função em termos dele? Bom, o que a gente aprendeu, né, é aquela mesma coisa que a gente usou no começo, né, essa mesma informação aqui. Quando a gente faz essa aproximação dessa maneira aqui, não é mesmo? Então, a nossa aproximação, o jeito que eu posso escrever ela, deixa eu voltar aqui, o jeito que eu posso escrever ela, eu vou escrever aqui embaixo, é que f de t, né, no caso, como o t está próximo de x, então aqui eu entro com aquela aproximado, né, mas como essa distância do x para o t está cada vez menor, eu posso simplesmente escrever que vai ser o meu f de x, né, que eu já sei o que é, que ele não tá, ele é uma constante, né, para essa integral ele é uma constante, e aqui no caso que você tem que somar é a derivada, né, df dx, aqui aplicado no ponto que ele está parado, né, o ponto de base, que aqui no caso vai ser o ponto x, e aqui você vai fazer o quê? Você vai multiplicar por quê? Você vai multiplicar por t, né, que é o lugar onde você está, menos o quê? Menos o x, que é o seu ponto de partida. Ponto de chegada, ponto de partida. Ponto de chegada, ponto de chegada, ponto de partida. Tranquilo? É assim que você faz esse cálculo. E aqui no caso, né, como cada vez vai estar melhor a aproximação, eu vou usar aqui, né, de maneira despretensiosa e um pouco imprecisa, porém que funciona, eu vou usar aqui como se fosse uma igualdade de fato. Beleza? Porque eu estou numa região muito próxima. Então, aqui no caso, eu vou continuar a calcular o limite, esse limite aqui, que é o limite que a gente precisa calcular. Vou colocar ele daqui da seguinte maneira já. Vou chamar aqui para baixo, eu vou chamar aqui, ó, limite de h indo para quê? Indo para 0, de f de t dt dividido por, aqui, dividido por h, e aqui os limites de integração são x e x mais h. Beleza? E aqui vamos usar essa aproximação aqui, né? Que a gente está usando torta e direita aqui. Então vai ser o quê? Vai ser, porque continua sendo um limite de h indo a 0 de quê? De x mais h, né? Dividido por h, só que agora a função que a gente vai tratar, né? Ela vai ser escrita um pouco maiorzinha, né? Então aqui vai ser f de x mais df dx. Aqui no caso vou até colocar separadinho assim, né? Vezes t menos x. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. E lembra aqui no caso que a nossa variável de integração é t, né? Então aqui dt. Então o x, né, para essa integral é como se fosse uma constante, né? Então eu posso tratar como se for, a nossa variável de integração é t. Então o que a gente pode separar aqui, né? Simplesmente falar que aqui acompanhando o f de x vai ter t elevado a 0. Aqui a gente tem t elevado a 1. E aqui acompanhando x, t elevado a 0. Beleza? E a gente sabe fazer essas integrais, o que a gente acabou de aprender, né? A integral de t elevado a n. Aqui no caso eu só mudei o nome da variável, né? Mas a operação ela é exatamente a mesma. Então o que acontece? Ó, vou aqui já escrever da seguinte maneira. Vou continuar aqui, limite, só que agora eu já vou resolver a integral aqui. Eu vou resolver aqui já direto. Isso daqui é tranquilo vocês pegarem e fazer. É um pouquinho de paciência e treino vocês conseguem fazer tranquilo. Então aqui vai ter o f de x, né?
E aqui no caso vai ser x mais h menos x. E aqui no caso esse termo que acompanha a derivada, né? Então vai ser df dx aplicado em x. E aqui no caso a gente vai ter essa integral aqui de t a 1, né? Então vai ser o quê? Vai ser x mais h ao quadrado sobre 2 menos x quadrado sobre 2. E aqui agora na parte do t elevado a zero, então aqui a gente vai ter menos x, aqui no caso vai ter x mais h menos x. Se eu não me engano é exatamente isso. E tudo isso, toda essa expressão aqui dividido por h. Beleza? Agora é simplesmente a gente pegar e começar a cancelar coisas, né? Aqui no caso o x pode cancelar aqui. Aqui o que a gente faz? Se a gente distribuir, né, tudo isso daqui, que a gente chega que vai ser já prontinho, né? Já levando em conta já o denominador. Então a gente vai ter x quadrado sobre 2 mais hx mais h quadrado sobre 2. E aqui a gente vê, né, que esse x quadrado sobre 2, ele se cancela, né? Tem esse termo exatamente aqui. Aqui a gente vê que nessa parte aqui, né, que a gente vai ter um x que se cancela. E aqui, né, esse termão aqui, ele vira só menos xh. Nota aqui, né, que a gente vai ter um termo que vai ser hx. Então esse termo aqui vai embora também. Ele foi embora. Tranquilo? Então, aqui, esse termo aqui já foi embora. E esse termo aqui só sobrou o h sobre 2. E, como sobrou só o h sobre 2 aqui e tem um h aqui sobrando também, a gente pode dividir esse h, né? Já vamos dividir direto aqui. Então, aqui cancela o expoente 2 desse h. Então, no final, o que acontece? Vai ser o limite de h indo a zero de f de x, foi o que sobrou, né? Mais o quê? Mais h sobre 2 vezes a derivada aqui no ponto x dx, que ela é uma constante, né? Para esse limite ela é uma constante. E aqui o h está indo a zero, né? Então a gente vê que esse termo aqui ele vai para zero. E sobra só o quê? Sobra f de x. E a gente prova de fato que o seguinte, que vai ser df dx, né, do jeito que a gente definiu, vai ser igual a f de x de fato. Pronto. Esse daqui é a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. E agora o que a gente pode fazer? Vamos logo para a cinemática, né? A gente aprendeu o que é derivada e o que é integral. Então, e a gente sabe qual que é a definição de aceleração instantânea, velocidade instantânea e posição. Como a gente sabe disso, a gente já pode aplicar tudo o que a gente já conhece, né? Só que agora, ó, vamos lá, vou escrever aqui para vocês o que a gente sabe de cinemática. Cinemática. Bom, a gente sabe que a aceleração instantânea, ela vai ser o que a gente já viu no último vídeo. Ela vai ser a derivada da velocidade, né, com relação ao tempo. Essa é a definição de aceleração instantânea. E a definição de velocidade instantânea, ela vai ser o que? A derivada da posição com relação ao tempo. Essas aqui são as informações que a gente tem, né? Bonitinho. E aqui no caso, né, vamos partir logo para a situação do move, né, que são aquelas fórmulas chatas de decorar que eu aposto que ninguém gosta, né? Mas aí, qual que é o princípio básico do move? O princípio básico do move é falar que você vai ter uma aceleração instantânea que não vai ser só instantânea, ela vai ser constante, né? Então ela vai ser uma aceleração que caracteriza o movimento, ela vai ser uma constante A. Tranquilo? E aqui no caso, né, a gente tem aqui no caso que A vai ser igual a dv dt. Aí o que a gente pode fazer, né? Despretensiosamente. Por que a gente não pega e faz uma integral dos dois lados, né, com relação ao tempo? Da seguinte maneira, que eu pegar, no caso, e fazer a integral de 0 até t, de A, no caso a integral, meu integrando é o A, e aqui no caso já a diferencial. Só que aqui a função, a variável que eu vou tratar, eu vou chamar de t', né, porque essa variável aqui ela é muda, né. A variável mesmo que vale é o t aqui, né, de fato, né, porque eu vou ter o meu v de t, né, mas enfim.
Tranquilo, que a gente pode, então aqui é só continuar. Então integra aqui exatamente dessa maneira, assim. Então aqui é a mesma integral, só que agora para o outro lado da equação, né? Então de 0 a t, só que aqui no caso eu vou ter dv, dt, aplicado o quê? Aplicado em t'. Tranquilo? Lembra que isso daqui ele é um símbolo de uma função. Tranquilo? Ele é o símbolo de uma função. E aqui no caso eu vou ter dt'. Ele não é uma divisão, beleza? Então aqui você não precisa pegar e fazer esse cancelar aqui, né? Do que seria essa tipo, que muita gente faria, né? No caso. Você não precisa fazer isso, porque isso daqui já é uma função que ela já está derivada, né? E aqui, como essa variável aqui bate com essa, né? Vale aquela parte do teorema fundamental do cálculo e a gente pode usar tranquilamente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos usar o que a gente sabe do teorema fundamental do cálculo. E isso vai ser o quê? Isso daqui vai ser simplesmente v de t menos o v no ponto zero. Só que um jeito que eu posso escrever, que todo mundo escreve, né? Eu vou chamar simplesmente v índice zero, não v de abre o parênteses, zero, fecha parênteses. Vou escrever dessa maneira. Tranquilo? E aqui, no caso, eu posso fazer a integral disso daqui, né? Qual que é a integral disso daqui? A primitiva dessa função a, então vai ser simplesmente a vezes t', não é mesmo? Essa vai ser a primitiva, a f grande de t'. Então, é só aplicar nos intervalos de integração, né? Que vai ser simplesmente, aqui, né? Fazer assim, né? A de t menos zero, que vai ser o quê? A vezes t. E isso daqui é uma igualdade, né? Isso daqui vai ser igual a isso. Então, é simplesmente a gente equacionar, né? Então, aqui a gente vai ter v de t menos v de zero, mais o que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a t. Então, o que a gente faz? A gente passa, né, o v0 para o outro lado, e essa daqui vai ser aquela fórmula da velocidade instantânea para o move, né? Que a gente tanto, às vezes, pena para decorar, porque tem um monte de fórmula para decorar. E essa é simplesmente o porquê que a velocidade, de fato, ela tem que ser escrita dessa maneira, né? Essa é a explicação mais completa da cinemática do porquê a velocidade tem que ser dessa maneira. E agora a mesma coisa a gente pode fazer. Uma vez que a gente tenha a função da velocidade, vamos achar qual que vai ser a posição, né? Então vamos achar qual que vai ser a posição. Aqui a gente sabe que ds dt vai ser igual ao quê? Vai ser igual a v de t. Vamos fazer o mesmo procedimento. A gente integra dos dois lados. Eu vou fazer até mais rápido aqui, só para o vídeo não ficar tão longo, né? Mas aqui no caso dt, aqui no caso de t', dt', que vai ser igual a integral de 0 a t, de v de t', dt'. Tranquilo? Aqui no caso a gente sabe já do teorema fundamental do cálculo, que isso daqui vai ser s de t menos o s0. E é só a gente colocar a cara da v aqui que a gente está usando. Então vai ser integral de 0 a t, de quê? De v0 mais at. E aqui no caso, desculpa, aqui no caso é t', né? dt'. Aqui no caso, qual que vai ser a primitiva dessa primeira parte? Ela vai ser simplesmente, a primitiva vai ser v0 t'. E dessa segunda parte aqui, vai ser a. Aí aqui no caso, como a gente tem t' a primeira potência, então a gente vai ter t' a segunda potência. E aqui no caso a gente divide pelo expoente, né? Então aqui vai ser dividido por 2. Então é só a gente usar o teorema fundamental do cálculo, né? Que ele vai devolver simplesmente, né, já fazendo um shortcut aqui, v0t mais at2 sobre 2. E lembra aqui, né, que a gente está com uma igualdade, né? Que isso daqui vai ser igual a isso daqui, não é mesmo? Então é só a gente equacionar e finalmente achar a fórmula, a famosa fórmula do sorvetão, né? E é exatamente essa a explicação do porquê a fórmula do sorvetão tem esse formato, né? V0t mais at2 sobre 2. E aqui passando para o outro lado, né? Para terminar aqui em grande estilo, vou até escrever de amarelo porque é uma informação de ouro, né?
Aqui então a gente vai ter S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Finalmente a gente conseguiu mostrar o porquê das fórmulas da cinemática, né? E tá aí explicado pra gente. E o que é muito legal, né? E agora, para terminar, eu vou lançar um exercício para vocês, né? Se no caso a gente tiver uma aceleração que não vai ser mais constante, vai ser um A0 mais um gama t, a minha pergunta é, dado essa formato de aceleração, qual que vai ser o S de t associado? Que ele vai ser diferente do sorvetão aqui. Bom, essa é a minha pergunta para vocês e o vídeo de hoje já tá bom, já ficou longuíssimo e nem sei se essa palavra existe, mas enfim. Enfim, eu agradeço muito a presença de vocês, dos que assistiram até aqui principalmente. Então, eu fico por aqui, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e eu vejo você na próxima. Até mais, falou!